Devocional do dia 21 de abril de 2024. Leitura bíblica, Hebreus 9, 28. Assim também, Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. O objetivo da obra de Cristo foi salvar o homem. O sacrifício de Cristo, a obra de Cristo, teve como primeiro objetivo e principal objetivo a glória de Deus, ou seja, tirar o pecado do mundo. O pecado tinha entrado e arruinado a criação, e isso precisava ser resolvido primeiramente para a glória de Deus. Ainda que ninguém tivesse sido salvo, porém, ao mesmo tempo em que Cristo resolveu a questão do pecado e da glória de Deus, ele também fez provisão para a salvação dos homens ao morrer por todos e levar sobre si os pecados de muitos, ou seja, aqueles que nele creem. João 1, 29 diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É importante lembrar que mesmo que ninguém viesse a crer em Cristo, mesmo que ninguém viesse a ser salvo, mesmo assim, a obra de Cristo teria sido bem-sucedida no sentido de tirar o pecado do mundo e glorificar a Deus. Foi para isso que o Cordeiro veio em primeiro lugar. A provisão foi de salvação para todos, porém apenas muitos serão salvos. Cristo morreu por todos, mas levou sobre si os pecados de muitos, todos. Esse é o tamanho da provisão de Deus e do poder de salvar que ele teve na obra de Cristo na cruz. 2 Coríntios 5, 14 a 15, diz: Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O muitos indica que, apesar do sacrifício ser suficiente para todos, nem todos irão querer ser salvos. Isaías 53, 12 diz: Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. No final, Deus será glorificado em todos os aspectos, e haverá diferentes classes de salvos. Os santos do Antigo Testamento que creram no Cordeiro que Deus iria prover. Os santos da Igreja, gentios e judeus, convertidos que creram no Cordeiro que Deus proveu, os judeus que se converterão ainda durante a grande tribulação e que morrerem ou permanecerem vivos para entrar no reino de 1000 anos de Cristo, e também uma outra classe de pessoas que serão gentis na mesma condição ali depois da grande tribulação que se converterem, e também multidões de crianças, fetos que morreram e embriões que morreram antes da idade de responsabilidade para crer, porque a obra de Cristo na cruz também pagou pela salvação dessas crianças e elas estão todas salvas. Amém. Desejo a todos um excelente e abençoado dia.